Olá, alunos do oitavo ano A, B e C. Estamos aqui para uma nova aula, a aula número 8, onde nós vamos abordar os temas que foram colocados para vocês no Centro de Mídia essa semana. Vale lembrar que vocês tiveram duas aulas. Uma na quarta-feira, onde o professor focalizou, né? O foco maior foi falar sobre a chegada da família real no Brasil. Então vamos lá. Vocês devem lembrar, segunda aula, que como é que a família real vai chegar aqui no Brasil. Principalmente ela vai vir para cá quando há uma perseguição de Napoleão Bonaparte em toda a Europa, ok? Napoleão Bonaparte tenta dominar todos os territórios da Europa. E com a Inglaterra ele teve um fracasso. Por quê? A Inglaterra, a França, no caso de Napoleão, pós-Revolução Francesa, vocês devem lembrar, a ascensão de Napoleão Bonaparte era no final da Revolução Francesa, quando ele vai instituir o Império. E ele vai imperar sobre a França. E aí, os propósitos dele de emancipação do território francês, ele vai tentar conquistar territórios em toda a Europa. Ok? E aí, por terra, realmente o esquadrão, o exército de Napoleão era bastante superior. Porém, quando ele chega diante da Inglaterra, ele tem um grande impasse, porque a Inglaterra, no período, já tinha fama de rainha dos mares, né? Então a Inglaterra era imbatível, sua esquadra naval era imbatível. E aí Napoleão, como não consegue conquistar a Inglaterra, ele bola um meio de fazer uma retaliação, de prejudicar a Inglaterra financeiramente. E de que forma ele faz isso? Ele baixando um decreto chamado bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Era uma ordem de Napoleão que nenhum país da Europa poderia ou vender ou comprar da Inglaterra. Qual era o propósito maior? Realmente quebrar a economia inglesa. Só que nesse meio tempo, qual é o foco da nossa aula? Portugal tinha negócios com a Inglaterra, como tinha negócios também com a França. E aí a coroa portuguesa fica no impasse. E aí ela é obrigada a tomar um partido, um lado. E ela tem a garantia da Inglaterra que ela poderia sair do território português, vir para sua colônia mais, né, famosa na época, que era o Brasil, que a esquadra inglesa ia garantir esse traslado da coroa portuguesa em segurança até o Brasil. E foi o que aconteceu, ok? Quando chega aqui, a coroa portuguesa, é óbvio que ela não vai ter todo o luxo, toda a pompa que ela tinha quando estava em Portugal, é óbvio. Eles decidem por uma decisão política e eles tomam para si, para morarem, né, para se instalarem, mais de 10 mil casas, com a insígnia que eles escreviam na porta de PR, que pertencia ao príncipe regente. É óbvio que a coroa portuguesa trouxe inúmeros benefícios para o Brasil. Foi ela que criou o Banco do Brasil, que nós conhecemos, ela que criou a imprensa, vários museus, né? O Jardim Botânico, né? Só que aí o que acontece? É óbvio que os brasileiros que aqui estão não vão ficar contentes com toda esse poder que a coroa portuguesa teve quando chegou aqui. Por exemplo, para financiar, né, as benesses, a riqueza da coroa portuguesa, ela aumenta, através de vários decretos, taxas alfandegárias. O que são taxas alfandegárias? Tudo que entra e sai do país vai ter que pagar uma taxa, ok?
Então, vai haver nesse período a abertura dos portos às nações amigas. Quando você pensa em nações amigas, diga-se de passagem aqui, quem vai ser a maior favorecida? Vai ser a Inglaterra, ok? Também um outro decreto, uma carta-lei, Dom João VI escreve uma carta-lei dizendo o seguinte, olha, que a partir desse momento, o Brasil deixa de ser uma colônia e vai ser elevada a reino, né? A reino do Brasil, Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves, ok? No primeira aula foi isso que foi abordado no centro de mídias, né? Continuando então, aí ele vai falar Bonaparte, Napoleão Bonaparte finalmente vai ser derrotado na Europa, a Europa vai passar por uma série de reorganizações, né? Que mais nós podemos destacar aqui, né? Que vai haver uma revolta nesse período, né? Uma revolta política elitista. O que é uma revolta política elitista? O próprio nome diz, é uma revolta política da elite, de quem tem dinheiro, de que tinha poder e que se sentia constrangido, né, por essas taxas alfandegárias que Portugal estava colocando, ok? E também aí vai haver a Revolução Pernambucana. Quando você ouve falar em Revolução Pernambucana, não pense que foi a Revolução do povo. Foi a Revolução da elite contra a corte portuguesa. Ok? Que mais podemos destacar? E aí na aula de sexta-feira, vamos ver aqui, vai falar sobre a independência da América Espanhola. Ok? Que podemos destacar aqui? O que acontece? Essa independência, essas colônias que a Espanha mantinha aqui na América Latina, nada mais é do que lugares aonde eles tinham um porto seguro, né? Aonde eles extraíam principalmente a prata, né? Na região do Peru, por exemplo, né? A prata do reino de Potosí, né? Só que eles vão chegar aqui, existem centenas de milhares de índios, maias, incas e astecas, né? Os maias mais na América Central, Nicarágua, Honduras, né? Os maia incas, os incas em toda a América Latina que nós conhecemos, né? E os astecas principalmente na região do sul do México, ok? Então, o que vai acontecer? Portugal também, se eu acabei de falar do bloqueio continental, a Espanha também vai ser fustigada, vai ser invadida pelo exército de Napoleão. Tanto é que Napoleão ele toma Portugal e coloca no trono o seu irmão, o José Bonaparte, né? E aqui a América Latina era considerada para a Espanha uma colônia de exploração, onde aqui eles poderiam vir e extrair toda a matéria-prima que havia interesse para eles, né? E aí os professores destacaram que havia semelhanças e diferenças, né? As diferenças entre a independência da América Latina, tirando o Brasil, foi que havia uma guerra contra a metrópole, com apoio da população e a abolição da escravidão. Já na colônia portuguesa, leia-se aí Brasil, foi acordo da elite com o príncipe regente com a metrópole, contra a metrópole. E aqui existia um governo monárquico, né? Aqui existia um reinado, aqui existia um imperador, aqui existia um rei, né? Para você ver, todos os países da Europa extinguiram a escravidão e o Brasil ainda permaneceu, apesar de decretar o fim da escravidão, ele ainda
permaneceu com escravos mais de 60 anos. E aí os professores destacaram lá a Revolução Mexicana, né? Que foi aquela revolução dos colonos, que eram chamados de patriotas, contra a coroa, que eram chamados os realistas, ok? O maior símbolo da Revolução Mexicana foi o padre Miguel Hidalgo, né? Ele vai conseguir a adesão do povo, o povo vai ficar ao lado dele, no México, e ele vai lutar pela independência. Outro destaque que foi dado na aula do Centro de Mídia de sexta-feira foi a Revolução de São Domingos, que hoje nós conhecemos como Haiti. O governo lá era de ascendência negra. A maioria da população do Haiti, até hoje ainda, é negra. Ok? E o maior líder lá, no primeiro momento, vai ser o Jean-Jacques Dessalines. Ok? Não esqueça que lá era uma colônia francesa. Ok? Então, o Dessalines consegue fazer a revolução dele, ele se auto-intitula, ele se autoproclama imperador. Um outro também ícone das revoluções, no caso do Haiti, foi o Toussaint de Louverture. Ok? Então, basicamente é isso. O que eu quero destacar para vocês, alunos do 8º ano A e B, C, A, B e C. Eu tenho alunos também do 8º ano na minha tutoria. E alguns comentaram comigo a respeito das dúvidas que estão tendo, porque a aula, segundo eles, do Centro de Mídia é muito rápida, muito cheia de atividades, muito cheia de imagens, e vocês têm criado muita confusão na mente de vocês. Primeiro que eu quero pedir para vocês, todos os exames, todos os exercícios e atividades que são propostas lá, procure fazer, ok? Porque justamente quando nós voltarmos presencialmente, eu vou dar um visto em todas essas atividades do caderno do aluno número 2. Segundo, eu estou aqui, vocês me conhecem, à disposição de vocês para qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Se você ler o texto de história, vai ser postado essa semana 2 textos. Um falando da vida da família real para cá, e da independência da América Latina, no caso aí, Revolução Mexicana e Revolução do Haiti. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato comigo, façam atividade, pensem. Tendo dúvida, me contactem através do Google Classroom ou das redes sociais, ok? Eu só não quero que vocês fiquem com dúvida, vão mal nas atividades e deixem de fazer as atividades. Qualquer dificuldade, me contacte. Contacte o Marcos Vinícius, ou o professor Anderson, ou a Marta. Ok? Espero que vocês estejam bem. Até a próxima. Essa é a aula número 8 e eu procurei fazer uma revisão do que vocês viram na aula de quarta-feira e na aula de sexta-feira. Ok? Deixo aqui meu abraço. Até mais.